No Saber Direito desta semana, a professora Amina Weltenguerra dá um curso sobre Direito Internacional com foco em migração. Ela fala sobre a história e o aspecto jurídico sobre refugiados, as convenções internacionais. Aborda ainda os deslocados internos e a lei de migração. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula nesse curso de Direito Migratório. Eu sou a professora Amina Weltenguerra. Eu sou coordenadora na pós-graduação em Direito Internacional do CEDIM, em Belo Horizonte. Sou mestra cum laude em Direito Público pela PUC Minas. Tenho uma pós-graduação em Migração, Desenvolvimento e Direitos Humanos pela Universidade de Bolonha, na Itália. Tive o privilégio de fazer minha Universidade de Direito, meu curso de Direito na Universidade de Bolonha também, a primeira universidade do mundo, lá de 1088. Meu Instagram é o amina.weltenguerra, para quem quiser conhecer mais o meu trabalho. Lá eu tenho várias dicas também sempre sobre direito internacional e direito migratório. Meu contato é o aminaguerra@yahoo.com.br. Nesta aula, nós vamos falar sobre a lei de migração. Até então, nós já entendemos várias facetas desse direito migratório. Na primeira aula, nós falamos sobre as migrações de modo bem geral, né? Bem mais sociológico, geográfico. Eu comentei com vocês como que as migrações são um fenômeno totalmente natural, feito há milhões, milhares de anos pelos seres humanos, né? Pelos primeiros hominídeos também, lá de milhões de anos atrás. Falei com vocês que os perfis migratórios, eles têm modificado. A gente tem tido uma quantidade sempre maior de mulheres e de crianças que migram. Isso tem chamado a atenção do direito internacional e do direito interno também. Depois, na segunda aula, nós falamos sobre o refugiado no direito internacional. Eu trouxe para vocês os órgãos que lidam com isso, do ponto de vista do direito internacional, todo o sistema, o arcabouço normativo. Depois, a gente veio falando dentro do direito interno, as diferenças entre o refugiado para o direito interno e para o direito internacional. Também trazendo aqui o nosso arcabouço normativo e a nossa perspectiva histórica de evolução desse instituto. E agora, antes mesmo da gente começar, a última aula foi sobre os deslocados internos. Falamos dessa outra categoria de pessoas que se deslocam de maneira forçada, mas que por não terem atravessado uma fronteira internacional, muitas vezes não contam também com a proteção, eventualmente proteção internacional ou ao menos aí os holofotes internacionais das manchetes. E agora, nessa aula nós vamos falar sobre a lei de migração. A lei de migração não dá mais para falar que é a nova lei de migração, porque ela já é de 2017, então ela já não é mais nova, é a lei... Antes da gente falar dela, eu quero falar quais foram as leis que esta lei de migração ela revogou. Ela revogou o Estatuto do Estrangeiro, que foi a Lei 6.815 de 1980 e revogou também a Lei número 818 de 49, que era uma lei que regulava a aquisição, a perda e a reaquisição da nacionalidade. O principal ponto, gente, que a nossa Lei de Migração de 2017 trouxe foi que ela ofereceu uma nova perspectiva, um novo paradigma em relação ao estrangeiro, em relação ao migrante no território nacional. Isso por quê? Porque o paradigma que vigorava com o revogado Estatuto do Estrangeiro era o paradigma pelo qual esse estrangeiro, você deveria olhar para ele com desconfiança, tinha ali toda uma preocupação com a segurança nacional e a matriz, o foco da lei de imigração é ter um olhar mais constitucionalmente orientado para esse estrangeiro, para esse imigrante. Um olhar pautado na dignidade da pessoa, um olhar pautado em diretrizes de políticas públicas e em diretrizes de princípios e valores constitucionais também, tá bom? Então, a principal diferença, se eu tivesse que escolher uma, é essa, é a mudança de paradigma entre esses novéis normativos. Bom, o professor André de Carvalho Ramos, ele vai fazer um estudo interessante dentro do curso de Direitos Humanos, trazendo quais são os principais pontos de novidade da lei de imigração. E ele vai trazer 5 pontos, e eu queria ir comentando sobre eles aqui com vocês, o que eu aconselho? Que vocês abram a lei e que a gente vá observando juntos quais são esses pontos. Estou me referindo à lei número 13.445 de 2017.
13.445 de 2017. A primeira grande novidade trazida pelo professor é a questão que a lei ela começa falando das categorias de migrantes. Quem são os migrantes? Porque migrante é uma categoria ampla. Nós temos os imigrantes. O imigrante é aquele nacional de um outro país ou mesmo um apátrida que trabalha ou reside e se estabelece de forma temporária ou definitiva no exterior. Então, por exemplo, quando eu fui morar na Itália, lá na Itália eu era uma imigrante, certo? Eu era nacional de um outro país, no caso o Brasil, que fui me estabelecer de maneira temporária, ainda que longa, mas de maneira temporária no exterior. O emigrante já é o brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no exterior. Então, para o Brasil ali, né, eu era uma emigrante. O residente fronteiriço é aquela pessoa nacional de um país limítrofe ou apátrida que conserva sua residência habitual no município fronteiriço de país vizinho. Vamos pensar numa pessoa, por exemplo, do Paraguai, e ela tem a sua residência ali na região de fronteira com o Brasil. Essa pessoa ela pode adquirir esse status de residente fronteiriço. Ela vai ter algumas diferenciações, algumas facilidades em termos de imigração entre esses dois países, porque ela vive ali nessa região fronteiriça, mas eventualmente ela atravessa ali a fronteira para trabalhar, volta para sua casa. Então, o residente fronteiriço. Nós vamos ter o visitante, o famoso turista, mas o visitante ele pode ser também turista, mas é aquela pessoa nacional de um outro país ou um apátrida que vem ao Brasil para estadias de curta duração. Então, essa estadia pode ser para turismo, pode ser para negócios, pode ser para competições esportivas, a gente vai ver já já. E, por fim, nós temos o apátrida, que é aquele que não é considerado nacional de nenhum país, é aquele indivíduo que não tem esse vínculo jurídico político com um determinado território, ele não tem nacionalidade. Nós vimos no bloco passado que o Acnur, ele trata também desses indivíduos, dos apátridas, que infelizmente têm pouca visibilidade, porque os próprios estados nem mesmo notificam de maneira certa a sua existência. Então, nós temos essa situação aí também, e essa é a primeira, portanto, particularidade já trazida pela lei de 2017, que é a definição de 5 categorias de imigrantes. O segundo ponto é a questão do estabelecimento de 22 princípios. A lei de 2017, ela traz 22 princípios. Vou comentar alguns. A universalidade, o repúdio e a prevenção à xenofobia, racismo, repúdio e prevenção ao racismo, direito à reunião familiar, que nós já comentamos lá nas nossas primeiras aulas, e vai trazer também uma série de diretrizes da política migratória, ou seja, é o caminho que a nossa política migratória deveria adotar, que diz respeito aos benefícios sociais, diz respeito à educação, o acesso à educação desses migrantes, o acesso ao trabalho, a inclusão social, a promoção da entrada regular, a promoção de uma regularização migratória, uma regularização documental, promover a participação cidadã deste imigrante, diretrizes de ação governamental internacional, como, por exemplo, fortalecer a integração econômica, política, social e cultural entre os povos, que nós já vimos que isso parte lá desde a nossa Constituição, né? Nós vimos isso lá na nossa aula passada, na nossa aula retrasada, na verdade, sobre refugiados no direito brasileiro. A cooperação internacional com os estados de origem, isso é muito importante. Cooperação em termos de trânsito e de destino desses movimentos migratórios. Uma das principais coisas que nós vimos em relação aos refugiados é que esses movimentos migratórios, muitas vezes, vai ser nesses movimentos migratórios que esses indivíduos eles vão sofrer inúmeras violações de direitos humanos, porque é aquilo que a gente comentou, né? Esse indivíduo, ele não entra com um passaporte, o refugiado, no caso, ele não tem um passaporte com visto para ele pegar um voo internacional e vir para o Brasil, né? Geralmente não é assim. Geralmente o que acontece? Esse indivíduo ele vai passando de maneira clandestina por vários países até chegar a algum outro que eventualmente o irá acolher. Então, nesse percurso, sem dúvida, a cooperação entre os estados, entre o país de destino, entre o país, né, de origem desses indivíduos é extremamente importante. Mas aqui a gente está falando em termos gerais, né, para os migrantes em geral. Terceiro ponto de novidade que a lei vai trazer, ela vai trazer todo um rol
de direitos desses migrantes. Isso aqui já é bastante significativo. Uma lei, né, logo no início, em que o país ele tinha uma postura tão diferente em relação a esses estrangeiros, agora traz um rol de direitos para esses migrantes? Sim, direitos civis, direitos sociais em geral, como, por exemplo, direito à igualdade, direito à segurança, direito à liberdade, direito à propriedade, direito à livre circulação no território, direito à reunião familiar, associação, inclusive sindical, para fins lícitos, direito de sair, de permanecer ou de reingressar no território nacional, mesmo quando o pedido de residência, de autorização de residência desse indivíduo ainda estiver sob análise, direito a serviços públicos de saúde, direito à assistência social, direito à previdência social, enfim. Então, uma série, né, um rol de direitos desses migrantes. E a lei vai tratar também da questão do visto. A Lei de Imigração de 2017, ela traz uma previsão aqui de vistos muito mais alargada em relação ao Estatuto do Estrangeiro. Atenção para a gente não confundir o visto com o documento de viagem. O professor André de Carvalho Ramos ele vai trazendo todas essas elucidações aqui para a gente. O visto, gente, ele é um ato unilateral. O visto é uma permissão que um Estado te dá para você adentrar o seu território. Tá? É um ato unilateral pelo qual o Estado ele manifesta a sua predisposição em permitir o ingresso desse estrangeiro no seu território nacional. E a gente fala que o visto ele é uma mera expectativa de direito. Como assim? Bom, você vai tirar o seu visto na embaixada do país para onde você quer ir, lá dentro do seu país de origem, né? Então, você vai lá, por exemplo, na Embaixada do Brasil, tirar o seu visto. Mas depois, quando você chega no Brasil, você vai passar por uma segunda análise de documento. Portanto, a gente fala que o visto ele é uma expectativa de direito, porque você vai ser submetido a uma nova análise ali da sua situação migratória no momento da entrada no seu país de destino. O visto, portanto, ele é essa autorização que a gente comentou, e nessa autorização você vai ter direito a permanecer naquele território por um tempo determinado. Né? Então, por exemplo, via de regra, esse visto de turismo vai ser de 3 meses, que pode ser prorrogado. O meu visto, por exemplo, para estudar na Itália era um visto de 5 anos, porque era o tempo de duração da universidade. Então, o visto ele vai prever esse seu tempo de duração também. Diferente disso é o passaporte. No Brasil, o passaporte ele vai ser emitido pela Polícia Federal e todos os brasileiros têm direito de tirar esse passaporte. Mas vocês podem pensar, mas será que o passaporte ele é o único documento de viagem? Não. A gente tem, por exemplo, um que não é muito comentado, que é o laissez-passer, do francês, né? Deixar e passar. O que significa isso? O laissez-passer, ele é um documento que vai ser expedido por um governo de um estado ou por uma organização internacional. Ele vai ser emitido pela embaixada para cidadãos de territórios que não são formalmente reconhecidos como países, como estados pelo governo brasileiro. Como assim? Vou dar um exemplo. Aquelas pessoas que provêm da Somalilândia. A Somalilândia, por exemplo, ela declarou independência de maneira unilateral da Somália. Então, tem lá a Somalilândia. A gente tem a República Turca do Chipre do Norte ou a República Democrática Saáuri, tá? São territórios não reconhecidos pelo Brasil como estados. Então, o indivíduo desse território, como que ele faz para vir para o Brasil? Com qual documento? Não com o passaporte, porque o passaporte não é aceito. Então, ele vai vir com o laissez-passer, tá bom? Então, nós temos, por exemplo, o visto de visita, que é um visto de turismo, um visto de negócios, pode ser um visto para você vir fazer uma atividade desportiva no Brasil, uma atividade artística ou até mesmo aquele visto de trânsito, né? Então, você passa pela área de trânsito internacional do aeroporto, se você precisar sair daquela área de trânsito internacional, você já precisaria de um visto, que poderia ser esse visto de visita, porque ele seria válido também para esse trânsito que é exigido quando o passageiro ele deixa a área de trânsito internacional. Qual que é a característica, a peculiaridade desse visto de visita? É que o indivíduo que o tem não pode exercer uma atividade remunerada no Brasil, tá bom? Ele não pode exercer uma atividade remunerada. Atenção, porque, por exemplo, esse indivíduo ele veio fazer uma atividade, ele veio fazer uma apresentação artística, um cantor, veio fazer uma apresentação artística, por exemplo.
Ele pode receber um cachê, ele pode receber uma ajuda de custo, ele pode receber um pagamento ali para um reembolso, por exemplo, das custas que ele teve? Pode. Isso não configura, tá? Isso não configura como atividade remunerada. Então, cachê, ajuda de custo, esse reembolso não tem problema dentro do visto de visita. Nós temos também o visto temporário. Por exemplo, o visto temporário, o imigrante, ele vai estabelecer no Brasil residência por tempo determinado. É diferente, ele vem para cá por tempo determinado. E ele tem que se encaixar em pelo menos uma das hipóteses previstas pela lei. Como, por exemplo, ele vem para pesquisar no Brasil durante 6 meses, ele vem para ensinar, vem ficar 2 anos no Brasil como um professor, ele vem fazer um trabalho, ou ele vem fazer até mesmo uma atividade artística ou desportiva, com a diferença que nesse caso, em relação ao visto de visita, nesse caso aqui, ele vem com um contrato a tempo determinado, né? Então, aqui ele tem um contrato a tempo determinado, então ele vem com esse visto temporário. A Lei de Imigração de 2017, ela introduz também um regime complementar de proteção. E aí que a nossa aula se funde com aquilo que a gente já comentou a respeito dos refugiados. Por quê? Isso daqui é super interessante. É um regime complementar de proteção da pessoa humana que foi regulamentado por meio de 2 mecanismos. Então, nós temos a concessão de um visto humanitário e nós temos a autorização de residência. Vamos entender isso daqui, inclusive volto lá naquela bibliografia do Eduardo Paredes, em que ele vai comentar essas questões aqui com a gente. Então, por exemplo, o visto humanitário, ele foi utilizado para acolhimento humanitário de haitianos no Brasil, lá em 2012. Percebam o seguinte, gente, quando aconteceu o terremoto no Haiti, tá bom? Aqueles indivíduos, eles podiam entrar dentro daquele conceito clássico de refúgio que a gente viu? Eles estavam sendo perseguidos por motivos de raça, opinião política, pertencimento a um grupo social, nacionalidade, religião? Não, né? Tinha acontecido um desastre natural, de novo a importância aí dos desastres naturais, e eles precisavam de um tipo de acolhimento. E o Brasil, nessa época, o CONARE, por meio da Resolução Normativa 978 de 2012, o CONARE, ele tratou dos haitianos nesse sentido, concedendo a eles um visto humanitário, considerando, abre aspas, como questões humanitárias as resultantes do agravamento das condições de vida da população haitiana em decorrência do terremoto ocorrido naquele país em 12 de janeiro de 2010. Fecha aspas. Então, percebam? Por isso que o Eduardo Paredes vai falar de proteção complementar, não é? Então, você não é um refugiado, mas você consegue receber uma proteção complementar sob o ponto de vista de uma acolhida humanitária que vai te dar um visto temporário para permanecer no Brasil. Em relação à situação dos sírios também, o CONARE, com uma resolução normativa, a número 17 de 2013, no seu artigo 1º, parágrafo único, considera que o agravamento das condições de vida da população em território sírio ou nas regiões de fronteira com este, como decorrência do conflito armado na República Árabe Síria, como uma questão de acolhida humanitária para concessão do visto. Porque foi mais ou menos a mesma circunstância, nem todas as pessoas que estavam saindo dali estavam em situação de refúgio, mas elas estavam em situação de instabilidade, né? Existia ali um conflito armado naquela região. E essa resolução normativa de 2013, o Eduardo Paredes vai comentar, que ela foi recebida de forma muito positiva pelo Acnur. Por quê? E essa é a grande diferença entre esse visto humanitário, a concessão desse visto humanitário, em relação ao refúgio. Porque como que funciona, gente? Para você solicitar o refúgio, você tem que estar no Brasil. Você veio, não sei de onde, chegou de um país X e vai solicitar o refúgio quando você estiver no Brasil. Passado por todos aqueles trânsitos de todos os países de maneira praticamente sempre violenta, né? Clandestina, enfim. Agora, com a concessão do visto humanitário, não. Esses indivíduos, eles vão na embaixada ou no consulado brasileiro do seu país, então lá na Síria, lá no Haiti, né, lá em Porto Príncipe, e aí o que eles fazem? Pedem
essa acolhida humanitária. Isso facilita muito o trânsito desses indivíduos para o Brasil, percebe? Então, em termos de violações, de evitar as violações de direitos humanos, isso é realmente incrível, né? A instituição, o estabelecimento desse acolhimento humanitário. Bom, foi acolhido, portanto, de maneira positiva por causa disso, da facilitação desse trânsito, e segundo, porque essa solicitação de visto humanitário, ela era suficiente também para ser estendida aos membros das famílias que viviam ou estavam nos países vizinhos à Síria. O Brasil, na época, gente, foi o primeiro país das Américas a adotar essa medida. Então, foi realmente muito, muito interessante para a gente que se preocupa também com essa questão de violação de direitos humanos, tá? E foi estendida a questão das famílias, aquele princípio que a gente estudou também, que é o princípio da unidade familiar, tá bom? Essa possibilidade de visto humanitário, ela foi também possível em decorrente da lei de imigração, que é o nosso ponto de estudo agora, que pode ser concedido em caráter humanitário. Essa acolhida humanitária, esse visto temporário para acolhida humanitária, está previsto no artigo 14, parágrafo 3º. E ele pode ser concedido ou ao apátrida ou mesmo ao nacional de qualquer país que esteja numa situação de grave ou iminente instabilidade institucional ou numa situação de conflito armado, de calamidade de grande proporção, desastre ambiental, grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário ou em outras hipóteses definidas por regulamento. Viram como é amplo? Então, a gente está falando de uma proteção complementar, oferecida por um visto temporário na forma de acolhida humanitária. Ficou claro isso? Pelo texto, né, da lei, esse mecanismo de proteção, portanto, foi estendido também aos apátridas e a qualquer nacional de país que se encontre na situação prevista pela norma. Para quem que a gente não pode conceder esta acolhida humanitária? Não pode ser concedida ao menor de 18 anos que esteja desacompanhado ou sem autorização de viagem por escrito dos seus responsáveis ou das autoridades competentes, e não pode ser concedido àqueles indivíduos que têm algum tipo de impedimento de ingresso. Então, por exemplo, foi uma pessoa condenada por crime de genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade, ou mesmo por pessoas que não preencham esses requisitos, tá bom? Então, são esses 3 casos em que você não aplica a concessão desse visto. Agora, o outro mecanismo que nós temos é o da autorização de residência, certo? Que a gente comentou. E aqui é muito interessante também, esse mecanismo da autorização de residência, ele foi previsto pelo artigo 30 e ele vai inaugurar a seção 4ª da lei de 2017, da autorização de residência. E o artigo 30, ele vai dispor que essa residência, ela pode ser autorizada a esse imigrante, pode ser autorizada ao residente fronteiriço, pode ser autorizada ao visitante que se enquadre em uma das seguintes hipóteses. Então, essa residência, ela pode ter vários fins, tá? Pode ser também por pesquisa, por ensino, extensão acadêmica, tratamento de saúde, pode ser também para acolhida humanitária. Esse é o ponto aqui que mais nos interessa. Estudo, trabalho, férias-trabalho, prática de atividade religiosa ou de serviço voluntário, realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica, cultural, reunião familiar, pessoa que seja beneficiária de tratado em matéria de residência e livre circulação, seja uma pessoa detentora de uma oferta de trabalho, já tenha possuído a nacionalidade brasileira e não deseja ou não reúna os requisitos para readquirir a nacionalidade brasileira, seja beneficiária de refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida, seja menor nacional de um outro país ou apátrida, desacompanhado ou acompanhado, ou abandonado, que se encontre nas fronteiras brasileiras. E aqui o outro ponto que nos interessa mais, né, que tenha sido vítima de tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de direito agravada pela sua condição migratória. Esses 2 casos aqui, tanto da possibilidade da autorização de residência para acolhida humanitária, quanto para pessoas que tenham sido vítimas de tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de direito agravada pela sua condição migratória. É uma segunda proteção, é uma proteção complementar
desse indivíduo. Ou mesmo a pessoa que esteja em liberdade provisória ou em cumprimento de pena no Brasil. A autorização de residência, ela não depende da situação migratória do indivíduo ou do seu visto de entrada. Isso que é muito importante. Você não condiciona, fala assim, olha, eu só vou conceder autorização de residência se esse indivíduo tiver entrado no Brasil de maneira legal. Não, não tem a ver com a condição de entrada desse indivíduo, tá? Em relação, portanto, à residência com finalidade de acolhida humanitária, a Portaria Interministerial número 10, de 6 de abril de 2018, ela vai disciplinar essa concessão em relação aos cidadãos haitianos e aos apátridas que estavam residentes que estavam residentes no Haiti e queriam vir para o Brasil receber essa forma de acolhimento. Essa autorização, a autorização de residência, ela também foi muito utilizada para colombianos. O Acnur reconheceu que essa aceitação facilitada de colombianos para residência temporária é uma das razões para o aumento de pedidos de residência também. Porque, na verdade, o Brasil ele tem um acordo, né? A Colômbia ela tem um acordo de residência do Mercosul que acaba tendo um impacto ali no contexto regional também. E, de acordo com esse pacto, com esse acordo, esses cidadãos colombianos, eles podem solicitar a residência temporária deles no Brasil e, após 2 anos, eles podem solicitar a residência permanente. Então, assim, a Colômbia, quando ela aderiu a esse acordo de residência do Mercosul, a grande parte desses colombianos, eles preferiam solicitar essa residência no Brasil do que o refúgio. E aí acabou tendo uma diminuição dos pedidos de refúgio e um aumento dos pedidos de autorização de residência. Nessa época, por exemplo, a gente teve um aumento de pedidos de refúgio de mais de 300% no Brasil. Então, o que eu quero demonstrar aqui para vocês? Nós temos 3 situações distintas. Uma situação é do refúgio, uma situação é o do visto temporário para acolhida humanitária e outra situação é a da autorização de residência, ainda que seja para acolhida humanitária. O motivo pode ser o mesmo, tá? Mas são mecanismos distintos. Por quê? A concessão desse visto temporário para acolhida humanitária, como eu comentei aqui com vocês, o indivíduo, aquele haitiano, ele solicita lá na Embaixada do Brasil, certo? Na Embaixada do Brasil, lá em Porto Príncipe, por exemplo, ele solicita esse visto. A autorização de residência, gente, você solicita estando no Brasil. Essa é a diferença, tá? A autorização de residência, você já está no Brasil. Por isso que a gente fala que são 2 mecanismos complementares. Isso significa que o indivíduo ele não tem que sair do Brasil para pedir a acolhida humanitária. Ele pode pedir essa acolhida humanitária, mas agora na veste de uma autorização de residência, tá bom? Então, são mecanismos complementares de proteção da pessoa humana, e isso aqui que é super interessante da gente saber. E o Eduardo Paredes, dentro desse estudo que ele faz, ele vai contemplar esse alcance que foi dado a esse visto de residência, que isso já tinha sido feito lá na resolução número 22, de 22 de outubro de 2015, que indicava que, abre aspas, a aplicação do conceito teve como objetivo incluir as vítimas do tráfico de pessoas para os mais diversos fins, prostituição, trabalho escravo, adoção ilegal, transplante de órgãos, fecha aspas. Por meio dessa norma, gente, dessa autorização de residência para essas pessoas vítimas de tráfico de pessoas, o Brasil ele vai dar uma atuação muito mais ampla a essa questão do acolhimento, né, da proteção dessas pessoas. Então, repito, para ficar mais claro, se aquele indivíduo ele foi vítima de tráfico de pessoas e ele está no Brasil, ele quer, por exemplo, uma acolhida humanitária, ele precisa sair do Brasil para solicitar? Não, ele vai solicitar uma autorização de residência, porque a lei está prevendo vítimas de tráfico de pessoas e todas aquelas outras circunstâncias que a gente viu, tá bom? Então, repito, nós temos refúgio, nós temos o visto temporário para acolhida humanitária e nós temos também essa autorização de residência, ainda que por acolhida humanitária, mas também por outras situações de direitos humanos, como, por exemplo, no caso de pessoas vítimas de tráfico de pessoas. Ficou claro? Continuando, então, esses outros aspectos em relação à lei de imigração, temos um outro ponto importante, que é a regulação do impedimento de ingresso.
Como assim, gente? O objetivo é reduzir as arbitrariedades que podem ser cometidas quando o indivíduo ele é impedido de entrar no Brasil. Basicamente, o impedimento ele tem que ser feito hoje mediante uma entrevista individual e mediante um ato fundamentado, para que se dê a esse indivíduo a possibilidade de contraditório, a possibilidade de exercer ali a sua ampla defesa também. E também, né, para dar a possibilidade de, eventualmente, o Poder Judiciário, o Ministério Público avaliarem, assegurar o controle desse ato também. Quais que podem ser os motivos de impedimento? Pode ser ele uma pessoa que foi expulsa durante o período em que durar os efeitos daquela expulsão, pode ser também porque é uma pessoa que foi condenada por um crime de ius cogens. E os cogens são esses crimes que a gente já comentou, esses crimes mais graves, como por exemplo crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e agressão. Tá bom? Então, para impedir uma pessoa de entrar, você tem que ter entrevista individual e ato fundamentado. Próximo ponto interessante, a política para emigrantes. Essa é uma novidade também, porque a lei trata dos direitos dos emigrantes. Por exemplo, em relação à isenção dos direitos de importação e de taxas aduaneiras sobre bens novos ou usados que essa pessoa trouxer do exterior para o Brasil no seu retorno para a sua residência definitiva. Um outro ponto que o professor André de Carvalho Ramos vai chamar a atenção e que é super interessante é que inexiste no Brasil uma autoridade migratória central. Não existe a previsão de um órgão administrativo centralizado e específico que trate sobre migração. Nós temos o CONARE, por exemplo, que trata de refugiados, a gente tem Departamento das Migrações, ali, né, com Polícia Federal, enfim. E o professor, o André de Carvalho Ramos, em 2013, ele fez parte da comissão de especialistas que elaborou um anteprojeto de lei para detalhar a criação de uma autoridade nacional migratória, criar-se uma única autoridade nacional migratória. Só que a lei de 2017, ela previu ali o Conselho Nacional de Imigração como órgão integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é o artigo 38, inciso 8º da lei, e depois, com a extinção do Ministério do Trabalho, no atual governo, essa temática da migração, ela ficou concentrada no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O ministro das Relações Exteriores também tem uma certa importância na temática migratória. Então, isso já vem assim como uma crítica de muitos autores, né, que existe uma atuação desses órgãos muito fragmentada, que seria eventualmente interessante a gente ter uma única autoridade migratória. Bom, eu quero comentar agora com vocês de uma outra parte da lei que diz respeito às medidas administrativas de retirada compulsória do imigrante. Primeiro, o que significa retirada desse imigrante? Significa que o Brasil vai adotar um conjunto de medidas para afastar esse estrangeiro do território nacional, tá bom? Retirada significa isso, eu vou afastar esse estrangeiro do território nacional. Essas medidas de retirada, elas podem ser compulsórias ou elas podem ser cooperacionais. Então, a gente bifurca aqui. Quando a gente fala de medidas de retirada compulsória, nós estamos falando da repatriação, da deportação e da expulsão, tá bom? Medidas de retirada compulsória. Quando a gente fala de medidas de retirada cooperacional, aí a gente já está falando da extradição, da entrega e da transferência. Vamos entender um pouquinho cada um deles. Quando a gente fala, portanto, de medidas compulsórias, nós estamos dizendo que as autoridades administrativas vão afastar esse estrangeiro do território nacional porque esse indivíduo, ele violou, ele desrespeitou alguma regra que regule ou a entrada dele no Brasil ou a permanência dele no Brasil, tá bom? Então, compulsória, a gente tem um problema aqui de desrespeito de regras na entrada ou na permanência. E aí o indivíduo, quando ele vai ser retirado dessa forma, ele vai ser devolvido ao seu país de nacionalidade ou de procedência.
E nas medidas de cooperação, de retirada cooperacional, aqui não tem a ver com o fato do indivíduo ter entrado ou ter permanecido de maneira que viola as regras. Aqui tem a ver com um pedido. É um Estado ou mesmo uma organização internacional que fala com outro Estado assim, ó, Estado, me manda aqui esse indivíduo, porque ele precisa, por exemplo, responder um processo. Então, não tem a ver com a questão da irregularidade da entrada ou de outras medidas que importem a regras sobre a sua permanência ou a sua entrada no país. Vamos começar falando, então, sobre a repatriação. A repatriação, ela diz respeito à devolução de uma pessoa em situação de impedimento de ingresso. A repatriação, gente, ela já vai ser feita ali no momento da fronteira, na zona fronteiriça. Por quê? Vai ser naquele momento em que vai ser detectado o impedimento de ingresso. Vai ser naquele momento que vai ser detectado esse impedimento de ingresso e a pessoa vai ser repatriada. Na prática, a Polícia Federal ela vai comunicar esse ato, a empresa transportadora vai comunicar também ao consulado do país de procedência de nacionalidade desse indivíduo. Aqui eu estou sempre dentro da bibliografia do professor André de Carvalho Ramos. Você não pode repatriar o apátrida, você não pode repatriar a pessoa que está numa situação de refúgio ou você não pode repatriar você não pode repatriar aquele menor de 18 anos, claro, a não ser que aquela medida ela seja mais favorável para aquele indivíduo. A Defensoria Pública ela atua nesses casos de repatriação também. Então, repatriação, o impedimento ele é ali na zona de fronteira. Deportação. A deportação, ela também é uma medida que vai decorrer do procedimento de um procedimento administrativo. E aí, esse indivíduo, esse estrangeiro, vai ser retirado do Brasil porque ele está numa situação migratória irregular. Vamos supor que ele tenha entrado de maneira irregular ou que ele tenha permanecido mais tempo do que o seu visto permite, por exemplo. A permanência dele é irregular, tá bom? Então, ele permaneceu depois do tempo que esgotou o seu visto, ou mesmo é aquele indivíduo que está realizando atividades que o seu visto não permitem. Ele poderia também ser deportado. E a lei de 2017, ela vai favorecer a regularização, então ela permite sanar essa irregularidade, tá? Mas assim, na prática, o que vai acontecer? Essa deportação, o indivíduo ele vai ser notificado, ele tem que ser notificado dessa deportação e nessa notificação tem que constar expressamente quais são as motivações daquela que foram verificadas, né, quais foram as irregularidades que foram verificadas e o prazo para que seja sanada essas irregularidades, que tem que ser um prazo mínimo de 60 dias, podendo ser prorrogado. Então, é dada a possibilidade para o indivíduo se regularizar. E aí, esse prazo também ele pode ser reduzido em alguns casos onde os indivíduos eles tenham cometido crimes, eles tenham cometido atos que sejam contrários aos princípios dispostos na Constituição Federal de 88. Também aqui, tá? Aqui a gente tem que ter contraditório, a gente tem que ter ampla defesa, tem que garantir o recurso tem efeito suspensivo e se essa pessoa não tiver um advogado constituído, vai ser notificada a Defensoria Pública, ainda que a ausência de manifestação da Defensoria Pública não enseje necessariamente uma inefetividade da medida de deportação. Se a pessoa sair do país de maneira voluntária, vai se ter o entendimento de que equivale-se, né, ao cumprimento da notificação. Então, a gente já viu repatriação e deportação. Vamos falar agora da expulsão, que é a terceira medida de retirada compulsória. A expulsão, ela vai ser essa medida administrativa também, e ela resulta nesse impedimento de reingresso. Então, na prática, o que vai acontecer? O indivíduo ele vai ser impedido de reingressar no Brasil por tempo determinado. A lei anterior, ela previa que esse estrangeiro que era passível de expulsão, ele pudesse ser passível de expulsão se ele, por exemplo, atentasse contra a segurança nacional, se ele atentasse contra a ordem pública, contra a ordem social, contra a tranquilidade ou a moralidade pública, contra a economia popular ou cujo procedimento tornasse nocivo à conveniência e aos interesses nacionais.
Por que eu estou trazendo isso? Porque nessa lei, vejam como que esses conceitos eles são extremamente amplos. O que significa atentar contra a ordem social, tá? Então, hoje, eles não são mais um fundamento aqui para expulsão e o que a gente vai ter é o quê? Que esse indivíduo pode ser expulso se ele foi condenado por um crime grave com sentença transitada em julgado. É uma sentença, portanto, que não está mais passível de recurso. Ela transitou em julgado, ela é definitiva e justamente por quê? Para evitar qualquer tipo de discricionariedade política nessa avaliação, né, para expulsão. Então, se eu tenho uma sentença transitada em julgado, cometida aqui porque esse indivíduo cometeu um crime grave, isso é muito mais objetivo do que eu ter uma pessoa dizendo que o estrangeiro será expulso porque ele atentou contra a ordem política e social, tá bom? Então, por exemplo, naturalmente, a prática de crimes jus cogens, que nós já falamos, aqueles crimes previstos lá pelo Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, eles são passíveis aqui também de serem, né, possível você expulsar uma pessoa com base nisso, ou mesmo no caso de crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade. Só que aqui, se é um crime comum doloso, a gente tem que avaliar quais são as gravidades e quais são as possibilidades de ressocialização desse indivíduo no território nacional. Por quê? Porque pode acontecer que mesmo condenado ele não seja expulso nesse caso aqui, tá? De crime comum doloso, passível de pena privativa de liberdade. Portanto, quando a gente tem a expulsão, a gente tem a retirada compulsória desse imigrante e um impedimento de reingresso por um prazo fixo, tá bom? Essa pessoa não vai poder reingressar no Brasil por um prazo fixo que vai estar ali na sua medida de expulsão. Na lei anterior, não existia esse prazo, né? Então, basicamente, você teria que revogar o decreto que expulsou o estrangeiro. Hoje, a gente já coloca um prazo ali, né? A lei de imigração vai estabelecer um prazo para vigência dessas medidas de impedimento vinculadas a esses efeitos de expulsão, no sentido de fazer com que essa medida de impedimento de ingresso, ela seja proporcional à própria medida que expulsou o indivíduo. De quem que é a competência para instaurar esse procedimento? A competência vai ser do Ministério da Justiça. E também aqui nós temos direito à ampla defesa, ao contraditório, a notificação à Defensoria Pública, quando esse indivíduo não tiver um defensor constituído. Será que nós temos restrições a essa expulsão? Sim, você não pode expulsar aquele indivíduo cuja medida ela configurar uma hipótese de extradição inadmitida pela lei brasileira. Vamos supor, por exemplo, uma outra hipótese. Se esse expulsando, ele tiver filho brasileiro, ou se ele tiver alguém, um menor sob a sua guarda, ainda que seja uma dependência socioafetiva, ele não pode ser expulso. Se essa pessoa tiver um cônjuge ou companheiro no Brasil, sem algum tipo de discriminação, ou se essa pessoa ela tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo no Brasil desde então, ou ainda for uma pessoa com mais de 70 anos, mas que já resida no Brasil há mais de 10 anos, considerando a gravidade da situação, né, e o fundamento da expulsão. Então, percebam que nós também temos algumas restrições previstas pela lei de 2017 a respeito dessa expulsão. Bom, a gente já percorreu aqui alguns elementos bem interessantes da lei de 2017 e eu queria chamar a atenção de vocês para uma observação bem interessante do ponto de vista do direito internacional, que diz respeito à obrigação de se notificar a embaixada ou consulado do migrante quando ele for detido no Brasil, que é o direito de assistência consular. Isso tem a ver com o fato do Brasil ser signatário da Convenção de Viena sobre Relações Consulares. É uma convenção de 1963. E o que acontece? Todo migrante estrangeiro que for detido no Brasil, ele tem que ser notificado do seu direito de receber assistência consular, tá bom? Por que existe isso, gente? Porque o objetivo é você justamente impedir
que esse imigrante, ele não tenha os mesmos direitos de um detido brasileiro, porque aqui nós temos, eventualmente, barreiras linguísticas, barreiras culturais para esse estrangeiro. Então, o que acontece? No momento em que ele for detido, e tem que ser no momento mesmo, né, antes daquele indivíduo prestar qualquer tipo de declaração, você tem que notificar o consulado, você tem que notificar a embaixada desse indivíduo e dizer que ele tem direito a receber assistência desse seu consulado. Portanto, tem que ser feito sem tardar, no momento da detenção, e se ele for contatar essa autoridade, você tem que esperar que essa autoridade ela chegue ali no local antes dele começar a prestar qualquer tipo de interrogatório. Inclusive, é dado o direito desse indivíduo se encontrar de maneira privada com a autoridade consular. E é interessante porque, em 2015, o STF ele decidiu que o artigo 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, ele deve incidir sobre todo tipo de detenção. Então, pode ser um flagrante delito, pode ser uma prisão temporária, uma prisão preventiva, uma prisão cautelar, todo tipo de detenção, todo tipo de prisão vai ensejar essa obrigação para o Brasil, tá bom? Obrigação de notificar a embaixada do consulado de pertencimento desse estrangeiro. Em 2016, o Conselho Nacional do Ministério Público adotou a recomendação, que é a recomendação número 47, recomendando a esses membros do Ministério Público de fiscalizarem essa notificação consular, né? Então, a gente precisa garantir que o Brasil realmente está aplicando sob pena de responsabilidade, já que é um tratado que o Brasil firmou. Em 2017, a gente teve a edição de uma portaria número 67 de 2017, onde o ministro da Justiça ele vai determinar tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal que fiscalizem também a aplicação desse artigo 36 da nossa Convenção de Viena. E aí, gente, se não for feita essa notificação, o que acontece? É que nós temos algumas posições. O STJ, né, para o STJ, essa falta de notificação, ela é uma irregularidade que contamina os atos posteriores se houver prejuízo. E esse prejuízo, ele tem que ficar demonstrável. O estrangeiro tem que demonstrar que o fato de não se ter notificado a embaixada dele provocou um prejuízo para a sua defesa pessoal, tá bom? Nesse sentido, o STJ decidiu, foi um caso sobre um romeno, de que a ausência de informação do local e da prisão do recorrente à sua família e ao consulado da Romênia, ainda que tivessem ocorrido, não teriam sido suficientes para viciar o auto de prisão em flagrante, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo efetivo à defesa. Então, pois bem, então a gente vê aqui que teria que ser demonstrado um prejuízo, né, para a parte. Não é o que a Corte Interamericana de Direitos Humanos opina. Na opinião consultiva, número 16 de 99 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós vamos ter que, para eles, a ausência de notificação, na verdade, ela vai acarretar uma violação do devido processo legal. Consequentemente, ela vai gerar a nulidade dos atos posteriores, dos atos processuais posteriores, tá bom? Então, nós temos aqui algumas opiniões distintas. Uma segunda observação a respeito da lei de imigração é que ela vai alterar, inclusive, o nosso Código Penal, porque vai ser incluído um novo tipo penal, que é o artigo 232-A, dizendo sobre a prática do crime de promoção de imigração ilegal. Então, promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro gera pena de reclusão de 2 a 5 anos, inclusive multa, tá bom? Então, a gente tem essa segunda observação aí, que é essa modificaçãozinha dentro do nosso Código Penal. O último ponto para a gente agora é falar sobre a extradição. A extradição, então eu estou entrando ali naquela parte sobre as medidas de retirada cooperacional. A extradição, gente, é quando um país entrega um indivíduo para o outro.
a pedido deste, né? Porque aquela pessoa ela tem que cumprir pena, ou mesmo porque aquela pessoa ela está respondendo a um processo penal. Então, pressupõe a existência de um processo penal, geralmente a gente tem um tratado entre esses países, tá? O fundamento jurídico da extradição vai ser um tratado entre esses dois países, onde você vai estabelecer que, na presença de determinados pressupostos, você vai entregar aquela pessoa reclamada. E se não existir, gente, se não existir um tratado, significa que se não pode extraditar, você pode extraditar também sob a promessa de reciprocidade. Olha, a gente não tem um tratado, mas você me extradita, que se acontecer o oposto, né? Em algum momento futuro, eu também te extradito essa pessoa para fazer responder o processo aí, para cumprir uma pena aí, tá? Então, ela pode ser feita também sobre essa base de cooperação entre os países. Agora, a gente tem a questão da entrega, né? A entrega é um pouco diferente, porque o professor Mazzuoli que vai falar isso, a entrega, ela diz respeito ao percurso que é feito dentro do Tribunal Penal Internacional. Então, por exemplo, se o indivíduo estiver sendo julgado pelo TPI, você não tem que extraditá-lo para o TPI. Aí a terminologia ela é diferente, trata-se de uma entrega, porque a gente não está falando de um tribunal estrangeiro. Extradição, você entrega esse indivíduo para um tribunal estrangeiro, para julgá-lo, para fazê-lo cumprir uma pena. A entrega, você já teria aqui a figura de um tribunal internacional. Então, a gente tem pressupostos, a gente tem características diferentes. Pessoal, então nessa aula nós falamos sobre a lei de migração. Eu quis trazer prevalentemente as principais mudanças que a lei de migração trouxe no nosso paradigma aqui dentro do direito migratório e falar um pouquinho também, que é super importante, daquelas duas medidas de proteção complementar fornecidas tanto pelaquela acolhida humanitária, aquele visto temporário, quanto pela autorização de residência, inclusive para fins humanitários. E, por fim, nós vimos aqui as medidas de retirada compulsória do indivíduo do território nacional, comportando em medidas de retirada cooperacional e medidas de retirada compulsória. Vamos ver o quiz dessa aula de agora? Primeira pergunta. A nova lei de migração instituiu a autorização de residência em determinadas situações. Assinale a alternativa em que tal autorização não cabe. A. Acolhida humanitária. B. Vítimas de tráfico de pessoas. C. Vítimas de trabalho escravo. D. Férias, trabalho. Qual que é a correta? A resposta é férias, trabalho. Isso, né, gente? A gente viu que a autorização de residência não tem absolutamente nada a ver ali para a questão de férias, trabalho, vítimas de trabalho escravo, vítimas de tráfico de pessoas e acolhida humanitária, sim. Vamos ver a segunda pergunta? A autorização de residência para fins humanitários poderá ser concedida, segundo a nova lei de migração, àquele que: A. For criança desacompanhada dos pais. B. Houver tido sua condição migratória agravada por violações de direitos. C. Houver sido repatriado voluntariamente. D. Não houver sido reintegrado localmente. Vamos ver a resposta correta? Resposta correta, portanto, que houver tido sua condição migratória agravada por violação de direitos humanos. Então, pode ser concedida nesse caso, né? Para fins humanitários. Vamos ver a nossa terceira pergunta? É vetado ao migrante em território nacional. O que ele não pode fazer? Letra A. Associar-se, direito de associação. B. Direito à educação pública. C. Direito à reunião familiar. D. Direito de se candidatar a qualquer cargo público. Então, vamos ver a resposta? D. Direito de se candidatar a qualquer cargo público, porque não é qualquer cargo público, né? A gente sabe, na Constituição Federal, nós temos aqueles cargos que são privativos de brasileiros natos. Portanto, dentro da lei de imigração, a gente não vai ter essa previsão, mas os migrantes não podem se candidatar a qualquer cargo público, apenas a alguns específicos.
É isso, pessoal. Essa foi a nossa 5ª aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre direito migratório. Vou deixar de novo o meu Instagram para vocês, que é o amina.weltenguerra, e também o meu e-mail, aminaguerra@yahoo.com.br. Foi um prazer estar com vocês e até uma próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.